Seja muito bem-vindo, pessoal. Hoje vamos nomear como terceiro episódio dessa maratona que a gente está convidando vocês a participar para você ter clareza na sua parte profissional, carreira, também relacionamento, né, Beli? E o tema de hoje está incrível. Qual é o tema de hoje, Beli? Os valores, quais são os nossos valores pessoais e profissionais, mas que nos conduzem para uma boa transição de carreira? Olha que maravilha! E conte para nós detalhadamente como é, porque assim, quando a gente fala sobre valores, tem muitos valores. E como que você pode nos orientar para a gente realmente pensar sobre os valores? É o que nós vamos falar aqui, né? Vamos focar nos valores hoje intensamente. E a Velly trouxe uma ferramenta incrível aqui para você pensar junto com a gente. Então, Kelly, os valores, eles funcionam como uma bússola na nossa vida. Então, eu gosto até, inclusive, de usar o termo, além de bússola, um termômetro interno do quão alinhados nós estamos, seja na nossa carreira quanto na nossa vida pessoal, o quanto a gente está alinhado com os nossos princípios, com as nossas próprias condutas éticas, enfim, né, com aquilo que é importante para a nossa vida de fato e que, se violado, Uhum. nos gera desconforto, insatisfação, a gente tende a gente entristece, digamos assim, tá? Se a gente for colocar isso no dia a dia, a gente tende a se sentir muito desconfortável. E é muito fácil a gente colocar exemplos, inclusive, de valores desrespeitados, por exemplo, na carreira, quando a gente. Eu vou trazer um exemplo muito facinho aqui, tá? Muito comum, que é, por exemplo, qualidade de vida. E, inclusive, é um dos valores que hoje está entre o ranking de valores mais buscados pelos profissionais nas empresas. Pessoas fazem transição de carreira porque aqui elas estão, por exemplo, não estão respeitando o quê? Valores de qualidade de vida, ou seja, ela está se desgastando muito, se doando muito e não está vivendo a vida dela. Se você tem um valor na sua vida que é desfrutar de uma qualidade de vida e a sua empresa, por exemplo, né, tem uma cultura de repente organizacional que está violando isso, você tende a, digamos, se desanima, você se Uhum. frustra, você já não dá mais o melhor, porque aquilo que é muito importante para a sua vida está sendo desrespeitado. Aqui é um exemplo, tá? Temos muitos. A gente pode trazer para o lado pessoal também, que é, por exemplo, família. Uhum. Então, se a gente pode ter uma carreira incrível, mas se a gente não está tendo tempo com a nossa família, já não está mais Não está mais sendo sendo incrível. não está compensando, porque o que é mais Sim. importante na nossa vida é estar entre a nossa família, entende? Dicas de valores significa. Sim. Perfeito. Então aqui, Kelly, eu estou trazendo a gente, né, alguns exemplos de valores pessoais e profissionais, que significa que uma vez que a gente tem clareza deles e dá nome para eles, porque muitas vezes a gente sente, mas não tem clareza, e fica mais difícil você seguir um caminho direcionado. Você Uhum. se perde no caminho e descobre só depois. Então é importante, inclusive, quando a Exatamente. gente decide a carreira que a gente quer seguir, a gente precisa entender se essa carreira respeita os nossos valores. Do contrário, você não vai ficar feliz. Então, eu trouxe um gráfico aqui, fiz uma pesquisa para vocês saberem o que está em alta. Eu posso compartilhar aqui, Kelly? Claro, vamos lá. Visualizando? Sim, certinho. Incrível. Pois bem, aqui a gente tem um ranking, né, digamos assim, um resultado de pesquisas onde os valores que mais estão justificando as Ó, a Beli transições de trouxe carreira. para nós aqui de 2004, 2025, 24, 25. Então, super recente, né, Beli? Sim, exato. Então, o que eu falei de qualidade de vida, equilíbrio, vida-trabalho? Olha a porcentagem de Sim. relevância que está fazendo o pessoal mudar de carreira. 92%, gente. E aí temos a questão da flexibilidade, quando veio a nossa querida
como é que chama, gente? O formato híbrido, a gente trabalhar online, né? A Aham, um pouquinho mobilidade, lá, um pouquinho cá. política de mobilidade. Eu senti, viu? Inclusive, Kelly, é até legal falar, né? Tem muito que a gente, muita coisa a gente aprende também nos nossos valores à medida que a gente vive, à medida que a gente experiencia, que a Ah, com certeza. tem coisa, ó, eu vou falar para vocês assim, eu descobri o meu valor em relação à flexibilidade quando eu tinha, como é que chama? Eu trabalhava totalmente presencial por muitos anos, até então para mim era normal, então não me incomodava. Aí teve o Covid, enfim. E aí entrou a política de mobilidade. Eu descobri que eu também rendia muito, obviamente, por essa questão do trânsito, enfim, né? Como que a gente Aham, sabe que sim. é, desgasta, estressa. Quem passa por isso entende o que eu estou falando. E aí, quando a empresa tirou a política de mobilidade, eu senti como se fosse uma nuvem, assim, ó, sobrecarregando. Eu senti a diferença no Aham, meu dia a dia. E aí eu falei, não é mais a mesma coisa, porque você entende o quanto te ajuda a poder ter essa possibilidade de trabalhar, mesmo que híbrido, pelo menos ajuda. E eu percebi que eu tenho um dos meus valores é justamente esse. Aqui estou querendo dizer para o pessoal que tudo bem, tem muita coisa que a gente descobre enquanto a gente vai vivendo, a gente vai experienciando. E tá tudo bem aí, Kelly? Tá acompanhando? Tá se sim, tô. identificando com algum aí? Sim, tô acompanhando. Tá bom. Alinhamento de valores e propósito, ou seja, as pessoas estão buscando de fato seguir uma carreira que esteja respeitando seu propósito de vida e os seus próprios valores. No caso, as pessoas já têm clareza de quais são seus valores e agora elas estão querendo mudar de carreira para uma que corresponda aos seus valores e esteja alinhado com o seu propósito. Aqui a gente tem 70%, 76% de busca em relação a isso. E desenvolvimento e carreira. As pessoas querem crescer, elas Exato. querem reconhecimento. E aí, isso, em muitos casos, né, a empresa de repente tem um teto de cargo para cada profissão, digamos assim. Se a gente for pensar numa empresa, né, normal, assim, CLT, num padrão CLT, muitas têm um teto onde a pessoa, imagina, ela não consegue subir tanto, assim, eu já vi casos assim. Uhum. E Por se mais que ela se não esforce, tem um limite. alguns casos eu já vi, tá? E assim, desmotiva, a pessoa quer crescer e às vezes a empresa valoriza, respeita muito mais a política da indicação. Aí às vezes vai mais por indicação do Uhum. que propriamente o esforço daquele colaborador. Isso gera muita frustração. Então, as pessoas querem crescer e às vezes não conseguem e querem uma visão de futuro. Então, a gente tem um valor alto aí, É 87% é verdade. considerável, né? De pessoas que querem evoluir na carreira delas. Remuneração e benefícios, aí a gente tem, eu vejo muito isso acontecer, então pega forte pessoas que se sentem desmotivadas e querem mudar o caminho delas porque elas buscam reconhecimento financeiro. Aqui a gente está falando de valores financeiros. A pessoa tem um forte valor financeiro e ela quer Sim. ser bem remunerada. Pode Aqui é falar. um gráfico para poder a gente perceber realmente o que que está, né, gerando mais inconformismo, o que as pessoas estão indo atrás. Mas é importante também o que nós falamos no vídeo anterior, né, que saiba Uhum. também se está fazendo algo que está inclinado aos seus talentos, se você está fazendo algo que você realmente tem uma satisfação de fazer, né? Com certeza. Porque tudo, eu acho que é todo tipo de profissão, você vai ter que se sacrificar em alguma área, você tem que se dispor de algo que você realmente tem dificuldade para poder conseguir, porque não vai ter nenhum trabalho que, eu vou entrar e vou querer uma qualidade de vida desde o começo. Então, tem aquele tempo de crescimento que é muito importante, colocar como uma consideração. Hoje em Sim, dia tem várias ferramentas no qual você já economiza bastante o dinheiro, quanto o tempo de você entender qual área que você está mais inclinada e tudo mais. Mas antes a gente não tinha esse acesso, né? Então, por exemplo, transição de carreira.
na minha, na minha vivência, né? Vista pela minha vivência. São imigrantes de nacionalidade oriental, japonês, que nasceram no Brasil, aí teve uma oportunidade de ganhar um salário mínimo de 10 mil reais no Japão. Então, pessoal, em Tá. peso nos anos assim de 1970, um pouquinho antes, assim, já começou. O pico era 1980, 80 para 90, então era o pico assim que muitas pessoas daqui do Brasil foram, né? Tanto para os Estados Unidos, Japão, para poder trabalhar. E lá você vai ter que ter assim uma mentalidade de ciclos, de tempos. Vamos supor, eu tenho um plano de 2 anos trabalhar com isso para conquistar o quê? Para ser aquilo que eu nasci para ser. Então tem esses dois pontos, né, para a gente poder estar. Eu quero me tornar o quê? O que que eu quero ser? Tá, mas para isso o que que eu preciso fazer? E nesse processo é muito importante entender que tem sim as coisas que você vai ter que muitas vezes deixar de lado, sacrificar, né? Abdicar de algumas coisas. Abdicar muita coisa até você conseguir entender. Não, eu já fiz de tudo e mesmo assim eu não estou conseguindo atingir aquilo que é para Uhum, mim. Né? É importante a gente falar sobre isso também, porque não é simplesmente, né? Eu vejo a nova geração, eu vejo assim uma facilidade numa nova geração. Né, pelo fato de ter muitas profissões que nasceram depois, uhum, sim, né? Por exemplo, de fazer joguinho, de fazer algo na internet e a pessoa já ficar 18 anos milionário, digital e tudo mais, né? Então, assim, é uma nova habilidade, é uma profissão nova que surgiu e vem a partir de status, né? De algo assim externo, né? Que a pessoa mostrou realmente os uhum, resultados. E isso vai levando as outras pessoas a sonharem com isso também. Então, sim, sobre você olhar para a profissão do outro e sonhar, isso é muito bom, né? Mas aí você tem que estar também ao ponto de se sacrificar para poder passar por tudo aquilo que a pessoa passou para conseguir. Na minha área, eu formo profissionais capacito, né? Capacito profissionais para a área. Então, quando estava no Japão, eu falei, não, eu quero sair do operacional, eu quero sair da fábrica, eu quero ter uma profissão como você. Mas não era para todo mundo, né? Você uhum, idealiza aquele trabalho que na sua cabeça você fala assim, nossa, para mim eu vou ter uma felicidade, porque eu vou sair de um serviço operacional e eu vou começar a atender clientes, né? Vou fazer massagem nas clientes, mas tem a parte de gestão de clientes, tem a parte de contabilidade que a pessoa não se prepara e depois tem fala, ai, muita não é para coisa, mim, sim. né? E tem tudo isso, né? Você vai descobrindo as entrelinhas que podem ser bastante desafiadoras e muitas vezes a gente não está nem contando com isso. É só no Verdade, processo que você descobre que você tem que encarar, né? É fato, isso é verdade. Isso que você trouxe é muito importante, Kelly, porque senão às vezes as pessoas se inspiram, né, nos outros profissionais e tudo bem, né? Quando se trata de inspiração, tá tudo bem. Mas esquecem de considerar o processo que engloba aprender coisas que muitas vezes requerem mais dedicação, esforço, nem sempre está totalmente voltado para a nossa inclinação, e a gente falou sobre isso sim, na conversa anterior. E tá tudo bem, faz parte. Acho que você foi perfeita em ter colocado isso, porque realmente é muito importante que as pessoas tenham isso em mente. Nem sempre são rosas. A gente rosas, precisa ter um exatamente. caminho claro do que envolve essa construção, né? Essa realização, enfim. Muito bom que você trouxe. Ok, e aí no caso que a gente vê as pessoas buscando, né, cada vez mais seus direitos. Então aqui elas têm um Uhum. valor forte em relação ao esforço, à dedicação que elas dão, mas elas querem um reconhecimento profissional, reconhecimento financeiro e benefícios também, né? Que a gente passa muito mais tempo trabalhando, então é justo que a gente queira também ser beneficiado de Também. forma exatamente igualitária. E aqui a gente vê um público
e começando a se preocupar com a transição por realização. Kelly, até te convido a pensar aqui junto comigo, eu estou pensando aqui. Aqui a realização a gente está desconstruindo muito essa ideia de que o trabalho tem que ser algo árduo, né? Que Uhum. originalmente o trabalho era só para isso, mas é uma obrigação, você tem que fazer o seu papel, né? E agora a gente está desconstruindo isso. A gente está entendendo que é possível você trabalhar com propósito, com amor, com satisfação, apesar de seus desafios no meio do caminho. E aí a gente vê uma massa de 31% aqui que está descobrindo que quer se sentir realizado. Mas se a gente for olhar um alinhamento de. Se a gente for colocar as inclinações profissionais com os valores, a gente vê um alinhamento que proporciona, de certa forma, Uhum. a realização. Se você, de fato, estiver trilhando um caminho consciente, né, que te respeite em termos de valores, talentos e tudo mais. Então, parece pouco, né? Mas eu acho que já é um bom sinal, inclusive, as pessoas estarem se preocupando com isso. Eu não via isso acontecer. E hoje eu fico surpresa, inclusive. Tem bastante, né? Eu comecei a pensar em desejo de transição por realização faz pouco tempo, e você? Não, então, eu falo que eu sou fora da casinha nesse sentido, porque a minha maior parte minha maior história profissional era de muita satisfação. Eu não sabia, eu nem entendia que eu estava vivendo. Claro que eu entendia que eu estava trabalhando, mas eu quero dizer assim, para mim não era, eu tenho que trabalhar. Era, putz, minha vida, entendeu? É isso, tá Aham, trabalhando. Eu gostava, sim. eu não tinha consciência, não tinha clareza, né, o conhecimento de que talento, aquela coisa toda, ainda não estava com a mentalidade aberta para isso. Mas eu sentia no meu coração naturalmente que eu fazia com muito amor. Então, atender o público, serviços, né? Uhum. Serviço de hotelaria, só que no meu caso era no shopping. Para mim, por mais de 10 anos foi assim. Então, eu tive curto espaço de tempo fazendo tarefas, atividades que não eram bem a minha inclinação maior. Foi exatamente nessa experiência que eu me inquietei. Isso faz 1 ano e meio, não, um pouquinho mais, que eu tive essa experiência e me inquietei, porque para mim era estranho. Eu falava, Entendi. ué, mas eu tenho muito mais história trabalhando com alegria, com satisfação, com conexão e tudo mais. Quando eu fui para uma área administrativa que eu entendi que não era o meu forte ali onde eu estava, eu falei, nossa, mas que estranho, é isso? Não, a vida não pode ser sobre isso. Aí eu me inquietei. Aí eu fui Uhum. atrás, falei, não, não, tem coisa errada, não é possível. E aí eu fui caminhando para entender que a gente, na verdade, precisa trabalhar com honrar a nossa vida fazendo algo que é aquilo que a gente de fato tem potencial. Exato. E nessa empresa, talvez isso pode estar acontecendo com você. Você sabe o que você quer, mas você está num trabalho no qual, nossa, o que que eu estou fazendo aqui? Só que sempre me chamava para poder ensinar as outras pessoas. Eu aprendia rápido, muito, muito rápido para poder ter o resultado, e logo em seguida eu era chamada para ensinar as pessoas. E quando eu também trabalhei no hospital, nessa transição de carreira, que eu fui auxiliar de enfermagem, eu aprendia muito rápido para ensinar outras pessoas. Eu falei, ué, então não importa onde você estiver, vai acontecer sim. Às vezes você não consegue enxergar. Vai acontecer sim algo ali dentro que você vai fazer, que é algo que é para você realmente fazer. Então, em todo lugar que eu estive, não importa se eu estava na minha área profissional que eu estou hoje, mas eu estava num cargo, vamos dizer assim, me colocava no cargo no qual foi para mim nascer, foi assim que eu nasci para fazer, que é ensinar outras pessoas, ver a transformação das outras pessoas. Você não entendeu? Você precisa de ajuda? Sabe? Eu posso te ajudar, né? Ai, Entendo. eu aprendi isso para te ensinar, sabe? Então, isso aí, quando eu vejo alguém assim se transformando, é uma satisfação assim enorme para mim, sabe? Sim, eu te entendo. É muito gostoso mesmo. É porque é da sua natureza. Ah, Então, é inclusive um sinal que se é um você está sinal. feliz, se você está desempenhando muito bem, com mais naturalidade, é claro que a gente sempre vai aprendendo e aperfeiçoando, mas é mais natural, é mais fácil.
isso é um bom sinal. Então, se apegue nisso, não deixe de lado. E sempre tem um jeito de fazer com que compense financeiramente, porque a gente sabe aqui que as Sempre pessoas sempre tem. se preocupam. Ai, mas eu preciso do valor financeiro, que eu quero dizer. Eu preciso do reconhecimento financeiro. Tudo bem, a gente consegue usar o entendimento, o conhecimento, aprimoramento, enfim, para poder fazer com que isso traga lucros, frutos financeiros, mas não deixe passar. É a sua natureza e ela já está dizendo o caminho que você tem que seguir. E aqui Exato. eu vou seguir Tá. para algo prático, para quem está assistindo a gente, vocês peguem papel e caneta aí. Porque eu trouxe, Kelly, assim, tem muito valor, tá? Muitos valores. Eu tive que trazer Um resuminho. um exemplo, tá? Aqui eu trouxe 3 exemplos, mas aqui eu dou uma sugestão inicial de 5, pelo menos, inegociáveis. E se vocês quiserem conhecer mais valores, né, de uma maneira mais direcionada, com mais uma colinha, enfim, vocês avisem aqui pra gente que a gente vê como pode fornecer isso para vocês. Mas vamos focar aqui, ó, 3 exemplos de valores pessoais, Vamos tá? lá. Kelly, pensa comigo, tá? Respeito, qualidade de vida e crescimento pessoal. Ok. Você se identifica com eles? Faz Sim, parte? total, faz parte. Uma tem que estar junto com a outra. Aqui calhou que representou bem a gente, né? Uhum. E 3 exemplos de valores profissionais: ética, colaboração, autonomia. Sim. Então, veja, se, se a gente for imaginar aqui, né, seja no papel de empreendedor ou intraempreendedor, se a gente vê alguma conduta que esteja violando um valor ético, a gente se incomoda. Isso fala Sim. alto. Dependendo da empresa, isso pode ser muito gritante dentro da Uhum. gente. Então, se a empresa não seguir esse caminho, ou se as pessoas não tiverem uma postura ética mesmo, né? A gente se incomoda. Então, a gente descobre através. Por isso que eu falei lá no comecinho a questão do termômetro. É um Uhum. termômetro interno, porque desconforta. A gente fica inquieto, aquilo Com te certeza. deixa. Você fala, ai, não tá legal. Não, não sabe? E É até que nem. porque, se não tiver assim, ó, juntinho, não funciona, não cresce. Não, Nenhuma não, empresa, exato. nenhum negócio vai crescer. Exatamente. E aqui eu estou dando um exemplo: ética, colaboração, que, poxa, a empresa é com base em colaboração, né? Imagina que você está numa empresa e que as pessoas não têm essa fluidez, essa conexão, esse espírito de ajudar uns aos outros, de Uhum. colaborar. Isso Sim. acontece, né? Isso acontece muito. E Ah, acontece em atrapalha, algumas empresas. Uhum. atrapalha totalmente. A gente não flui, a empresa não segue os resultados dela porque tem que passar por partes, por pessoas, por áreas que às vezes não estão sendo colaborativas. E aí atrapalha todo o processo e desenrolar dos resultados da empresa. E autonomia, ou seja, se a gente tem isso forte na gente, por exemplo, eu conheço pessoas que têm muita vontade de trazer, né, novas ideias, de fazer da sua forma, de seguir do seu jeito, tem confiança, mas a liderança não autoriza. A liderança é bastante controladora, e aí a pessoa se sente podada. Se a pessoa tem um forte valor de autonomia, que ela quer fazer do jeito dela, porque de repente já vestiu a camisa, mas a liderança não permite, por X razão, às vezes é o estilo da liderança, a pessoa já se sente, a energia mina completamente. Sim. Você sente isso, né, de autonomia? Você já. Olha, é que dá para ter várias ideias aqui, né? Vamos supor, tem uma Uhum, empresa que já está não sei quantos anos no mercado, já tem aquela regra da empresa que já está funcionando muito bem. E a parte de liderança, ela sabe o que funciona e o que não funciona. uhum, Então, vem uma pessoa com autonomia, ela tem ideia, mas se a ideia dela não condiz com essas regras, uhum. e então a pessoa que está com autonomia com uma ideia, ela não vai conseguir colocar em prática porque a empresa já está há anos no mercado com essas regras. Exato. A empresa, às vezes, ela já tem uma
um Uma padrão. política, um padrão Exatamente. próprio, é mais conservadora e se agarra naquilo que tem funcionado por tantos anos. E aí, quando chega uma ideia diferente, ela acaba travando Exatamente. essa, Porque muitas esse vezes essa ideia pode dar prejuízo. E a pessoa com autonomia, ela não pensa nisso. Então tem Uhum. essa parte também, né? Tipo, pra gente pensar. E aqui, inclusive, Kelly, tem uma questão muito importante de a gente comentar, que dificilmente, eu acho assim, eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, tá? Acho que hoje Tá. está sendo despertado isso. Quando as pessoas vão procurar, não sei se elas vão, de repente, entrar numa empresa ou construir a própria, mas aqui é mais direcional quando a pessoa está indo para outra empresa. Ela dificilmente as pessoas se concentram em alinhar os valores, a Uhum. missão, os valores com o próprio com a empresa. E isso é muito importante. Porque se os seus Uhum. valores não se afinizam com o da empresa, vai dar conflito, não Vai vai dar fluir. conflito. Por isso que é importante você conhecer a empresa. Para onde Exatamente. você está indo, né? Da mesma forma, por exemplo, nós como empreendedoras, vamos imaginar, né? A gente está tendo colaboradores, enfim, a gente está expandindo e até na hora de trazer pessoas para nossa companhia, para nossa empresa, a gente precisa entender se as pessoas têm esses valores alinhados, porque Sim. senão Eu tive é 3 meses de retrabalho. experiência que eu fui da empreiteira. Eu trabalhei na empreiteira que terceirizava serviços lá no Japão. Então, tinha uma empresa, eu contratava as pessoas e apresentava. Então, terceirizava esse serviço. E essa era a dificuldade de muitas pessoas e não dava certo. E principalmente as pessoas daqui, sabe? Mas para quem mora lá fora, por exemplo, lá no Japão é um dos países mais organizados, é considerado, né? Por conta da sua disciplina, das suas regras, das suas éticas. Mas aqueles que cumprem, né, que veste a camisa de fato sem questionar, dão certo, sabe? Aí são destacados, recebe bônus, recebe um cargo de liderança quando você Reconhecimento. menos percebe, recebe também. Já aconteceu de uma empresa investir em mim para ter os cursos técnicos para eu trabalhar nessa empresa, sabe? Então, assim, depende, né? Depende muito. Quanto mais você vestir a camisa da empresa e você trabalhar nisso como se fosse a tua empresa. E Faz depois toda a eles diferença. observar, nossa, ela tem essa ética, ela tem essa conduta, nós podemos então colocar ela naquele cargo. Faz toda a É dessa diferença. maneira que acontece lá fora, assim, lá no Japão acontece bastante assim. E muitas pessoas me questionavam, por que que você conseguiu isso? É por conta disso, Belle. Realmente eu respeitava, é questão de respeito, de honrar toda aquela trajetória da empresa onde eu estou entrando e Uhum. fazer exatamente cumprir com as normas, levar o resultado para a empresa. E depois que eu levasse todo aquele resultado, eu falava: olha, eu estou com essa dificuldade. Será que vocês não podem fazer isso, 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 isso? Com Maravilhoso. certeza ouvia. Com É o certeza eles reconhecimento, ouvem. né? Aí no caso você se conectou com a empresa Exato. e isso faz toda a diferença. Às vezes a Total. gente só vai, né, e não observa esses detalhes e aí no caminho começa a emperrar e aí uma série de outros problemas surgem por conta disso. Parece coisinha pequena, mas É que uma no coisa dia a dia pequena. E pega não demora forte. muito tempo quando a gente faz isso, sabe? Ó, Aham, aquela coisa que você tanto queria acontece do nada porque você realmente honrou e respeitou. E, sim. nossa, o reconhecimento disso é maravilhoso. Com certeza. Então, e aí é que tá, quando a empresa reconhece, o problema é quando ela não reconhece, aí é que vai frustrando, mas quando ela reconhece, quando ela te respeita, até os seus próprios valores são respeitados, Sim, isso é maravilhoso, acho que é a glória, né? sim. Inclusive. E aqui a gente seguindo para as perguntas que a gente vai deixar para você que está assistindo a gente, para vocês refletirem sobre isso. Então, aqui é um momento seu, tá? O que esses valores significam para você? Como esses valores aparecem em sua rotina? Como eu nutro?
como eu respeito esses valores e como eu sei que eu estou respeitando. Porque, novamente, quando a gente está ali no dia a dia, pequenas coisinhas que vão acontecendo dão sinais se aquilo está fluido para a gente, se está tudo bem, se é isso mesmo, ou se a gente já está começando a ficar desconfortável com aquela situação. Então a gente precisa Exatamente. investigar. É por isso que eu falo, a gente tem que dar nome aos bois. A gente precisa saber quais são os nossos valores pessoais e profissionais, porque a gente não consegue separar, né? Exato. Mas, E é importante a mas gente se questionar, porque olha só que pergunta valiosíssima. O que significa para você? Os valores aparecem em sua rotina. Eu acho muito difícil uma pessoa que não tem uma rotina consigo mesma, que não respeite a si mesma, respeitar um outro lugar que vai, sabe? Tipo, respeitar uma empresa, respeitar o seu próprio negócio. Porque primeiro você tem que se sim. cuidar. Eu tô nesse desafio de autocuidado sempre, né? Agora tá sendo a Uhum. minha missão. Você tem que se cuidar, você tem que se nutrir, você tem que acordar, você tem que comer uma comida boa, você tem que estar feliz. Primeiro, porque senão você não vai conseguir atingir isso em outro lugar. É, perfeito. Você foi impecável. Se a gente coloca isso na nossa vida, inclusive a gente consegue detectar, a gente fareja, né? Para Uhum, fora e principalmente no nosso ambiente de trabalho. Gente, a importância disso, a maior parte da nossa vida é no trabalho, por isso que a gente fala sobre isso. Para você viver a sua vida de uma maneira mais fluida. E não. Porque quando a gente sente que nossos valores estão sendo desrespeitados, aquilo vai gerando um mal-estar, um uhum. desconforto. Você não cabe naquele ambiente, naquele papel. E se você força, isso te gera muito estresse. Exato. E a gente já sabe o que acontece, né? Excesso de estresse no Ih, organismo. Acho que a gente já sabe, adoece, né? né? O corpo adoece. Exato. Então é muito importante. Gente, fiquem com essas perguntas. Se possível, reservem esse momento para vocês e tenham pelo menos 5 valores negociáveis. E aqui no próximo slide a gente vai conversar um pouquinho sobre o âmbito exclusivamente pro. Ah, não, profissional. Não, já dei um spoiler, viu, do que vem. Não, aqui eu tô trazendo. Eu fui lá na frente. Aqui eu tô trazendo na prática um pouquinho mais de alguns exemplos de valores, tá? Para poder melhorar ali, Usando né? O raciocínio. para dar uma clareada, porque são realmente muitos, tá? Então, é importante que você pare para olhar essa quantidade de valores e se entender, porque geralmente tem sempre um que fala mais alto, que ele te Exato. breca se for violado. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo, tá? Eu tenho uma lista aí de 10 mais, mas são os Mas 10 resumir, básicos. vamos resumir. Exato. Tive que trazer um pouquinho mais pincelado. Com base no meu momento, tá? Porque para eu entender a minha carreira, o caminho que eu estou seguindo, eu preciso entender o que é importante para mim e como que a minha carreira vai respeitar tudo isso. Então, valores pessoais, a Uhum. gente tem aqui exemplo: família, saúde, respeito, justiça, qualidade de vida. Então, veja, será que no meu dia a dia, na minha profissão, na minha carreira, se eu sentir que na minha carreira eu não estou tendo tempo de dedicar para minha família, ou se eu estou trabalhando e a minha família de repente está com algum problema, o que que acontece com o meu desempenho na carreira? Tá entendendo? Cai. Então, a base aqui provavelmente mais pessoas vão se identificar, Kelly, né? Talvez você já esteja se Sim, identificando. sim. E a minha base é a minha família. Então, eu preciso que a minha família esteja em equilíbrio para eu ter força para continuar. Se não tiver, eu dou um passo para trás e volto para minha família. E aqui a gente, obviamente, a saúde, né, gente? Onde a gente vai sem saúde nessa vida? Com certeza. Então, precisa explicar? Tá, aqui tá É. nítido. Você está fazendo o básico para cuidar da sua saúde? Exatamente. E respeito, para mim, fala muito forte. Justiça é algo que é fortíssimo dentro de mim, essa questão da justiça. Se eu vejo algum ato injusto, me desestabiliza. Então, eu procuro assim, seguir, sempre ser o mais justa possível com as pessoas e comigo também. A gente tem que sempre Sim. aplicar para a gente, principalmente. Qualidade de vida também, a gente quer qualidade de vida, né? E É valores tudo isso profissionais. junto fica a qualidade de vida, né? Vamos dizer assim. Fica, fica. É que tem pessoas que priorizam outras coisas e aí acabam abrindo mão de Uhum. qualidade de vida, porque eu já vi, inclusive eu conheço pessoas assim, que não pensa em família, não pensa em qualidade de vida, pensa assim, vive, inspira e expira a profissão.
E aí você fica chocado, sabe? Você fica, meu Deus, mas e a vida dessa pessoa? Ela vive a profissão e ninguém entende o que acontece. Valores profissionais, Kelly, aqui eu vou trazer segurança, vou cutucar, pode? Pode, A gente claro. já falou sobre segurança. O que a gente entende por um valor da segurança, Kelly? Quando vem para você, o que você entende? Segurança depende muito, assim. Eu já fui uma mulher que quis levar segurança pro meu lar. Uhum. E isso fez com que minha ética, integridade, propósito decaísse tudinho. Uau. Por que eu falo isso? Que a segurança nos valores profissionais, nós mulheres, temos que sim fortalecer para se sentir segura no trabalho, fazer o que gosta, né? Mas ser principalmente auxiliar do parceiro. E o parceiro tem que ser o mais seguro possível no lar, para isso a família, o lar funcionar. Né? Eu Uhum. falo por experiência própria. Então, a minha parte masculina estava tão enraizada, sabe? Aí eu queria Sim. levar a segurança, mas não é o papel da mulher. Ela tem que não levar a segurança, mas se sentir segura. Então, na parte de valores profissionais, não levar a segurança, não ser a própria segurança, mas se sentir segura. Ela está no ambiente que se sente segura, ela está com um parceiro que se, né, que deixa ela segura. É esse questionamento. Aí, sabe que dentro da segurança tem a questão da segurança financeira, né? Sim. E aí o que eu quando eu falo cutucar é porque acaba sendo não sei se é polêmica, se é paradigma, enfim, a gente descobre juntas aqui, mas a segurança também geralmente inclui essa questão de segurança financeira, né? Tem a segurança física, que falando aqui de mim, né? Segurança física é essencial, enfim. Eu não sou uma pessoa aventureira, por exemplo. Então, assim, Uhum. sei lá, se alguém me convidar para fazer uma atividade radical, eu não vou. Eu não vou, eu vou tirar foto, sabe? Mas eu não vou. E porque eu preciso me sentir fisicamente segura. E aqui engloba, sim, segurança física, mas eu estou falando de segurança financeira Mas é o também. que eu E falei. É sobre a segurança que eu falei, é sobre financeira. então, tá intrínseco, né? É. Você foi ótima, é isso mesmo, em relação ao que eu estava pensando. Porque eu, no caso físico, fala muito alto, né? Uhum. Obviamente, porque isso define, inclusive, meu perfil. Eu não sou uma pessoa radical, aventureira, nem nada. Mas no caso de segurança financeira, quando a gente fala de segurança financeira, as pessoas entendem o quê? Geralmente é a carteira assinada e o CLT. Ah, Geralmente. E no meu caso, tá? O que que eu entendi pela minha experiência de vida? Até então, até ter o primeiro desligamento da empresa, eu me sentia segura. Só que quando você entende que você está na mão, né, do empregador, para você ter essa estabilidade financeira, eu já não me sentia mais segura. Olha uhum. só. E aí, depois que eu entendi que a partir do meu próprio negócio, é claro, né, não é fácil, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente sabe que empreender não é fácil, mas a gente tem o poder na nossa mão de fazer diferente e de proporcionar a nós mesmos essa sensação de segurança financeira, quando a gente se supera, no caso, né? Porque na prática a gente tem os desafios, né? Que não me deixa Sim. mentir, porque a gente sabe Uhum. como que é. Eu me sinto mais segura financeiramente por mim, sabe? Dando o meu suor e fazendo do meu jeito. Mesmo que isso signifique, por exemplo, um planejamento assim, ter uma base financeira de um lado, enquanto se estrutura do outro, mas respeitando os meus valores, por exemplo, de mobilidade, etc., qualidade de vida. Mas quando eu falo de segurança financeira, no meu caso, eu não, eu, Isabelle, tá? Não me sinto mais segura no âmbito de, por exemplo, carteira assinada, porque eu sei que um belo dia, de É pela repente, experiência que você teve, né? foi pela minha experiência. Claro, eu tenho total. Aliás, eu não posso nem reclamar, né? Porque mais de 10 anos de CLT, eu não posso reclamar um A. Eu só tenho a agradecer. Mas isso me gerou um sentimento de insegurança pelo fato de que, mesmo eu dando o meu melhor por um motivo X da empresa, a gente pode ser desligado. Às vezes não tem nada a ver com você, tem a ver com corte, enfim, né? Uhum. E N motivos.
No meu caso, eu prefiro. Eu sou mais feliz nesse sentido, né? Eu tendo que depender de mim mesma, né? E aí eu me Sim. estruturo para isso, enfim, eu trabalho para isso. É fácil? Não é. Mas é como eu me sinto, por conta da minha vivência, tá? Hum. Mas eu respeito a sensação de segurança financeira das outras pessoas em relação a isso. Eu consegui passar, né? O que que eu estava querendo dizer, Sim. Então, tá? que nem você falou, é tudo questão de planejamento, né? Sim, Planejamento de como você quer viver. exato, Eu também já me exato. senti assim, ó, eu fico mais segura se eu trabalhar numa empresa que eu tenho horário para entrar e horário para sair e recebo Uhum, o meu salário com a questão de horas trabalhadas. uhum, sim, Né? E isso me trazia muita segurança na época, Belle. Por isso que sim, muita gente, quando fala de empreender, fala, você tá louca? Mas aí, quando eu começa a sei. ver que tem resultados mais, assim, empreendendo, porque você começa a ter aquela autonomia, né? De estar mais próximo da tua família, não porque, ai, você vai deixar de trabalhar, não. Você se organiza, por exemplo, em vez de, folgar no domingo, eu trabalho no domingo porque eu quero segunda-feira ir para tal lugar, então você consegue ter uma autonomia, um estilo de vida diferente, porque você não depende, né, daquela empresa. Isso aconteceu comigo. Quando eu vivi isso, eu falei, meu Deus, isso é muito legal. Enquanto tá todo mundo trabalhando, eu fiz uma estratégia De para um mim jeito. viajar, né? Então, Uhum. eu comecei a trabalhar 3 meses sem folga e comecei a planejar minhas viagens. Aí eu falei, nossa, me senti ao máximo, mas com o tempo, aquilo começou a me desgastar, porque imagina, 3 meses sem folga. Aí eu falei, não, eu Tava preciso de uma esperando outra você falar. estratégia. Eu preciso de uma Uhum. outra estratégia para minha, né, para minha segurança, enfim. Aí eu peguei e fiquei assim, eu quero trabalhar 2 meses no Japão e restante do ano eu quero ficar muito tranquila no Brasil. Pessoal, você é louca? Você é louca? Não, eu vou fazer uma estratégia para isso, eu vou fazer um planejamento para isso. E aí eu consegui. Então, tudo que eu acho que a mulher é incrível, Belle. A mulher, ela tem um poder tanto assim de estratégia, de criatividade, de intuição, que ela consegue, assim, sabe, tipo, fazer muita coisa ao mesmo tempo. Só que quando ela entende de fato o que que ela pode estar fazendo, ela faz acontecer. Então, sabe aquela, nossa, eu conheço muitas amigas, né, que se divorciou, ficou sozinha com os filhos e financeiramente está melhor do que quando estava com o marido. E Uhum. ela deu uma volta por cima, né? E descobriu a sua profissão. Então, às vezes, muitas vezes, a gente tem que ter um baque, vamos dizer assim, para acordar para a realidade e observar tanto os valores, tudo isso, e falar: não, não é isso que eu quero para minha vida. O que que eu posso? E quando você descobre uma vez que você é capaz de fazer um planejamento para aquilo, né? Lógico que tem que ser aos pouquinhos, imigrando. Sim. Você entende que é limitado no sentido de, ao ponto de chegar assim, olha, eu quero aquela vida e eu estou pronta para investir para ter aquela vida. Então, depois que você faz essa transição de carreira e você quer entrar numa carreira onde essa carreira você tem que ter acesso a algumas pessoas, você tem que investir. Eu estou pronta para investir para novos conhecimentos, para novas habilidades, para poder ter aquela carreira, né? Então, nossa, Exatamente. a transição eu acho que é infinita, dependendo do estado que você tá, né? Com quem você tá, onde você está. E para mim, nossa, é muito gratificante. Eu estou numa fase assim que adoro investir para ter novos conhecimentos, para poder me descobrir, falar, nossa, na minha profissão, que mais que eu posso agregar, sabe? É maravilhoso. E é bom porque a gente desfruta dos próprios resultados. A gente vê o que a gente é Exato. capaz, a gente supera. Claro que a gente pode superar em outros contextos profissionais também, mas a gente falando aqui pelo nosso âmbito, né, profissional Aham. aqui como empreendedoras, então a gente assume o risco e se programa, aprende inclusive a lidar, né, com as dificuldades e tudo mais. E aprende a colocar ordem, né, na rotina, enfim, porque senão a gente não respira. O empreendedor tem isso, né? A tendência é só trabalhar e a gente precisa pôr ordem, porque a gente precisa de saúde, precisa viver a vida, precisa, Exato. né, desfrutar.
Enfim, gente, e aqui é ética, integridade, propósito, enfim, dedicação a uma causa, são coisas que me representam, né? Faz parte dos meus valores profissionais. E aqui um ponto importante, tá? Os valores podem alternar de importância mediante a sua fase atual na vida, ou seja, é algo dinâmico. A gente tem essa ordem, mas à medida que a gente vai Sim, que nem vivendo, a Belle contou a história dela aqui, eu contei a minha só para dar um exemplo, né? sim, E qual é a realidade que vocês estão agora, né? Tipo, uhum. porque a pessoa pode estar segura, mas sentindo, será que tem algo melhor para mim? Todos os Sim, dias. você vai mudando, exato. Você reorganiza também os Sim. valores, aí você pode mudar de peso, né, de relevância, enfim, mediante o seu cenário atual. E aqui, Kelly, para a gente seguir aqui finalmente, né, para um modelo, né, de pesquisa, chama âncoras de carreira, que é mais direcionada para o contexto profissional, que é para a gente conduzir para o final. Eu peguei, né, essa informação que eu achei super importante do pesquisador Ed Gershin. Ele trabalha de modo que traga para a gente a consciência de que existem valores mais direcionados para o contexto profissional. E aqui, quando ele fala Uhum. de âncoras, ele está falando de valores que, uma vez que você se identifique, Identifica. que você se afinize com eles, e lembrando que você não precisa ser um, você pode ter vários. Se a pessoa se identifica com eles no ambiente profissional, ela se sente ancorada a ponto de não precisar sair, não querer sair, tá tudo bem, ela tá em harmonia, tá fluindo super bem, tá? Então é disso que Uhum. ele conversa. E não tem a ver com escolha, como eu acabei de falar, né? São prioridades. É aquilo que fala mais alto dentro de você, qual que é o seu momento atual, como a gente acabou de falar. Então, aqui, passando por cima, aqui, né? Competência técnico fundamental, gerência geral, autonomia e liberdade, criatividade empreendedora, aqui a gente se conecta, né? Autonomia e liberdade, gerência geral também tem a ver. Aliás, a gente tem sempre um pouquinho de tudo, né? Uhum. Segurança e estabilidade, dedicação a uma causa, desafio puro e estilo de vida. Aqui, se o pessoal tiver já se afinizando, conta aqui pra gente. Já estou me vendo em alguns aí. E por que que eu estou trazendo isso? Para a gente entender que existe de fato um estudo, né, direcionado para a gente Sim. se identificar com valores mais voltados para o ambiente profissional, para o nosso papel dentro da empresa. E eles são suficientes para a gente se sentir de fato conectado, motivado, alinhado a continuar ali. Tá tudo bem, né? Você pode crescer naquele ambiente, tá tudo bem. Tem gente que fala, Uhum. ai, não, preciso sair daqui. Não, tá tudo certo, você não tem que ficar se É, inquietando. o exemplo que a gente está dando aqui é uma pessoa que tem um perfil artístico, vamos dizer assim, que nem você. Tava ali no escritório, ali, com muita criatividade aqui. Então, menina, mas eu vou te falar que no escritório eu atuava de maneira majoritária em atividades que desafiavam de fato, né, as minhas principais habilidades, mas eu também fazia coisas que eu amava, que ainda era atendimento, né, ao público, fazer esse relacionamento com as pessoas. Então, quando você tem essa oportunidade de, mesmo fazendo Hum, majoritariamente aquilo que não é tanto a sua inclinação, mas que você tem um contato com o que você gosta, você já tem um sinal de que, de alguma forma, aquilo funciona. É que no meu caso, o meu ciclo de fato encerrou mesmo e eu precisei seguir o momento que eu estou hoje. Mas quando você detecta, você se apega mais naquilo. E você fala sim. aqui, é aqui que eu quero ficar. É esse o caminho que eu quero seguir. E as pessoas olham e falam, meu Deus, ela no escritório. Realmente, eu no escritório. Mas eu tenho. Lembra que a gente falou que tem outras Sim. personalidades que Aham. conectam? Então, Eu, você tem um pouquinho da outra que te permitia ficar ali. exatamente. Enfim, Muito sempre bom. uma afinidade, né? Não é só uma coisa que reina. Muito bom, Belle. Nossa, hoje a gente acabou estendendo um pouquinho mais, mas foi muito Uma sorte. legal trazer essa conversa aqui para o canal Entre Sócias. E a próxima vai também estar incrível, né? Nossa Senhora. Quer o. Vai trazer Spoiler? spoiler? A gente vai falar sobre crenças. Hum, Crenças aquele limitantes. assunto, assunto, Ele, é um assunto é, difícil, mas que é necessário a gente falar sobre.
Ah, sim, com certeza. Faz parte dessa jornada que a gente está seguindo aqui. A gente precisa falar sobre elas. Adorei, Kelly. Eu Obrigada, também viu? adorei, Belle. Muito obrigada. Você que está seguindo o nosso canal. Envie para suas amigas que está ali na transição de carreira, né? Pense aqui, né, esses aspectos junto com a gente. Comente aqui os assuntos que você gostaria que a gente trouxesse também, se mais personalidades, mais características que a Belle falou que tem, né? Que ela fez só um resuminho, né, para não ficar 2 horas de aula Tem muita aqui. coisa, exatamente, exatamente. E conta aqui pra gente se vocês se identificaram. Enfim, a gente vai gostar muito de saber. Tá ótimo. Obrigada. Não esquece de curtir, hein, pessoal? Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Até.